O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando estava ainda convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, reunidos pelas redes sociais e pelos veículos de comunicação. Dia em que o Senhor venceu o pecado e a morte é o dia de hoje. Sim, liturgicamente, 8 dias como um único dia. O tempo da recriação, o tempo da nova criação. Vejam, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. No primeiro dia da semana surge uma nova criação, reconciliada e pacificada com Deus no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta, então, o que aconteceu com Jesus ao ser ressuscitado. Muitos têm uma ideia um tanto quanto superficial da ressurreição de Jesus. Acham simplesmente que é uma reanimação, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, onde Jesus estava morto e agora volta a viver. Mas a ressurreição, meus irmãos e irmãs, não é simplesmente uma reanimação do corpo. É isso também. Lucas faz questão de nos deixar claro que a ressurreição não é algo simplesmente espiritual. A ressurreição não é algo psicoafetivo. A ressurreição também não é um fantasma que aparece. A ressurreição é algo corpóreo. Jesus tem um corpo. Por isso ele diz: está aqui, ó. Toca a minha mão, vejam os meus pés. E eles ainda pensando que viram um fantasma,
estão duvidando. Para dar prova de que Jesus é o mesmo Jesus e tinha um corpo real, concreto, Jesus fala assim: me dá uma coisinha aí para comer. Para dizer para eles, de modo concreto: eu não sou um fantasma, não é coisa da cabeça de vocês, eu estou aqui. Mas é algo muito além, porque esse corpo é um corpo glorificado. É um corpo que, apesar de ser material, como o nosso corpo é material, não se prende mais à materialidade do tempo e do espaço. Por quê? O corpo glorificado de Jesus, vamos dizer assim, passa meio que entre as paredes. Ele entra sem nem precisar ninguém abrir porta. Ele sai sem precisar ninguém abrir novamente a porta para ele sair. O corpo glorificado de Jesus é um corpo que não é mais ferido. Ferido no ponto de vista da dor. Claro que ele carrega em si as marcas da cruz, mas é um corpo que não é mais contingente a enfermidades, a dor. É um corpo que não morre, é um corpo imortal. E isso, amados irmãos e irmãs, é tão sui generis, é tão singular, que nenhuma outra religião no mundo, nenhuma outra religião no universo sustenta um Deus que se fez homem. Há até religiões que falam de filhos de deuses, mas um Deus que morre a nossa morte, assume o nosso corpo e o glorifica, o diviniza, leva o nosso corpo ao seio da sua divindade. Jesus contraria, amados irmãos e irmãs, tudo aquilo que nós seres humanos já vimos, ouvimos, pensamos e entendemos de Deus. E Jesus nos anuncia, na força da sua glória, que é necessário entender a ressurreição, não simplesmente do ponto de vista da razão, porque ainda que é difícil, nós conseguimos racionalizar e compreender, mas é preciso entender a ressurreição do ponto de vista do coração, com a fé. Os discípulos até neste momento não tinham entendido nada sobre a cruz, muito menos da ressurreição. E diante de Jesus que agora aparece para eles, eles ficam maravilhados, surpresos. A euforia toma conta, é claro. Quem é que não se alegraria ao ver uma pessoa amada voltar dos mortos? Mas não tinha entendido nada ainda, que não ia voltar a morrer de novo, que o corpo dele era glorioso e que ele era Deus. Jesus percorre pacientemente, diligentemente, como fizera com os dois de ontem, de Emaús, percorre agora com eles a Escritura e mostra: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Abre-lhes a inteligência e dar-lhes uma missão, ao dizer: no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Aqui está o coração da nossa fé. A nossa fé não se baseia em um evento. A nossa fé não se baseia num milagre. A nossa fé se baseia no testemunho. Eu nunca vi com estes olhos
os olhos biológicos com os quais nasci, Jesus Cristo ressuscitado. E creio eu que a maioria de nós também não. Eu creio não porque vi. Eu creio também não porque ouvi da palavra de Deus. Porque se eu não tenho a fé em Cristo ressuscitado, posso ter a Bíblia na mão tanto quanto for, que não adianta. Vejam, os judeus têm o Antigo Testamento e não acreditam em Jesus. Tem muito herege dentro e fora da igreja que tem a Bíblia nas mãos e não acredita em Jesus. Tem muita gente que se diz cristão e que reduz Jesus aos seus próprios interesses. Qual é o fundamento da nossa fé? Nós cremos no testemunho daqueles que viram, ouviram, tocaram no verbo da vida e nos transmitiram. Nós cremos na força do testemunho desses homens, tão cabeça duras quanto o padre, tão limitados quanto o padre, tão lentos para entender, como muitos de nós, inclusive eu, mas que diante da ressurreição receberam do Cristo esta força, uma força a tal ponto de darem a própria vida para sustentarem esta verdade. A verdade que o Pedro com intrepidez anuncia na primeira leitura. Israelitas, por que vocês estão espantados com o que aconteceu com esse paralítico que estava na porta? O que aconteceu com ele não é nada perto daquilo que acontecera com Jesus, que vós o matastes. Não é por mérito meu, Pedro, diz São Pedro na primeira leitura que ouvimos, que esse paralítico foi curado, nem é porque a gente é santo, mas é por causa de Jesus, o Cristo, que glorificado está à direita do Pai, que este paralítico voltou a andar. Os apóstolos, quando tiveram a graça de serem iluminados pela força da ressurreição, viram, compreenderam e entenderam não só a Escritura, mas tudo aquilo que Jesus fizera e falara com eles. E transformou isso em testemunho concreto e eficaz, que os levou sim ao martírio e à morte, mas muito mais do que isso, que deu a eles e chegou até mim e a você hoje um valor inestimável, um tesouro imensurável, o tesouro da fé. Cremos e somos capazes de entender a infinita ternura e compaixão do nosso Deus, porque esse Redentor, este Senhor, que nós homens matamos, mas que não somos capazes de detê-lo, está vivo. E porque Ele está vivo, nós podemos perceber: a nossa vida está com Ele. A nossa vida está escondida nele. Termino, portanto, dizendo como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses: por isso, se ressuscitamos com Cristo, esforcemo-nos para buscar as coisas do alto, onde está o Cristo, glorioso, triunfante e vencedor. A ressurreição, meu irmão e minha irmã, é justamente o atestado, um certificado, uma garantia de que Deus tem a palavra final, não somente na história da humanidade, mas na vida daqueles que estão dispostos a dar testemunho deste infinito amor que Jesus ressuscitado nos apresenta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.